Estamos de volta com De Bem com a Vida, vamos continuar te ensinando a cuidar melhor da tua saúde e vamos falar agora sobre uma doença. Eu até falei, doutor, mas é tudo isso mesmo? Ele falou, não, é mais. Pelo menos, quantos por cento da população, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? 10 a 15% da população feminina. No Brasil, isso daria pelo menos 10 milhões, né? Pelo menos 10 milhões de mulheres são acometidas pela endometriose. Por isso que o doutor está aqui com a gente hoje, doutor Edson, para conversar conosco, para você entender o que é essa doença, para você também aprender a se prevenir, porque felizmente existe sim maneiras de tratamento. Doutor, mas primeiro eu queria que você explicasse direitinho o que é a endometriose. A endometriose é a presença do tecido endometrial, que é a camadinha de dentro do útero, que é o que sai quando a mulher menstrua todo mês, é a presença desse tecido fora do útero. Normalmente se aloja no ovário, na trompa, no intestino, no espaçozinho atrás do útero, entre o útero e o reto, mas pode se alojar em várias partes do corpo. A gente já vê até em situações menos comuns, no pulmão, no nervo ciático, por exemplo, tem poucos relatos, mas tem. Pode se implantar em qualquer parte do corpo, principalmente na cavidade abdominal. É um tecido que cresce do nada, doutor, é isso? É um tecido que tem normalmente dentro do útero. Tá? Ele já tem, mas é como se saísse do lugar? Isso, exatamente. Deixa eu ver as imagens que nós separamos para você que está na tua casa entender um pouquinho melhor. Agora, doutor, cadê, doutor? O que é? Explica para mim aí. São essas bolinhas vermelhas? Então, essas bolinhas vermelhas seriam os implantes de endometriose, né? No lado direito, você vê na parte de baixo ali, entre o colo e a vagina, pode ter inclusive dentro da vagina, no ovário, na trompa, pode formar tumores grandes no ovário de tamanhos variáveis e pode ficar difuso na cavidade abdominal. Agora, isso tem uma razão de ser, doutor? Acontece por algum motivo específico? Não se sabe especificamente o motivo. A teoria mais aceita é como se fosse uma menstruação retrógrada. Quando a mulher menstrua, algumas dessas células voltam pela trompa e acabam se alojando à distância. Essa é a teoria mais aceita. Agora, existem alguns sintomas, porque dizem que, por exemplo, não sei se é mito, que a mulher quando sente cólica demais, desde adolescente, que pode ter endometriose ou sangramento por mais de 5 dias. É verdade isso, doutor? É um sinal. Não significa que toda cólica ou todo sangramento excessivo seja endometriose, mas o principal sinal é a dor. Dor durante o período menstrual. Pode ser dor do nada na menstruação, pode ser dor para evacuar, dor para urinar. Dor na relação sexual é muito frequente. Dor na parte de baixo da barriga, doutor? Dor na parte de baixo da barriga, pode irradiar para a vagina, pode irradiar para as costas, pode irradiar para o reto. Então, isso não tem um limite de idade? Pode acontecer mesmo com as adolescentes, doutor? Ou tem um período da vida da gente que é mais comum acontecer? É mais frequente dos 25 aos 35 anos, mas em qualquer idade, na idade reprodutiva, ou seja, do dia da primeira menstruação até o dia da última menstruação, pode ocorrer. E a mulher, depois que entra na menopausa, já não tem mais. Isso está totalmente ligado à menstruação. Está ligado à menstruação, está ligado ao estímulo hormonal dos hormônios produzidos pelo ovário, ciclicamente. Então, entrou na menopausa, teoricamente, a endometriose deixa de existir. Podem ficar sequelas depois da menopausa, mas normalmente o quadro clínico cessa. Doutor, se está ligado ao ciclo menstrual, também significa que a mulher pode ficar estéril se não cuidar? Pode. Uma das principais causas de infertilidade é a endometriose. Como ela acomete a trompa, pode prejudicar esse transporte do embrião ou do óvulo até dentro do útero. Como acomete o ovário, pode prejudicar a ovulação, então está intimamente ligado. Doutor, é por isso então que a gente não pode encarar a dor, a cólica, como algo normal, né? Pode ser, mas tem que fazer um exame para ver se é mesmo. Exatamente. Porque pode ser que muitas mulheres realmente percam essa oportunidade de ter filhos por essa desinformação, né? Porque a gente a vida inteira fala, mas tem gente que tem cólica a vida inteira mesmo depois que tem filhos, é normal. Então, esse negócio de ser normal sentir a dor pode fazer com que a gente tenha um problema muito mais grave, né? Exatamente. O que eu sempre digo é o seguinte, a cólica pode ser normal, mas precisa investigar sempre, precisa tratar sempre. Não é porque é normal que não precisa de tratamento para dar mais conforto, qualidade de vida e, no caso de um diagnóstico de endometriose, fazer o tratamento para preservar ou restabelecer a fertilidade dessa pessoa. Nós estamos falando sobre endometriose, vou pedir para colocar na tela mais fotos para o doutor explicar para a gente, assim na sua casa você entende também com maior facilidade. Doutor, o que é essa imagem? Bom, ali a gente tem aqueles pontinhos vermelhos do lado direito da imagem. Sei. Tá? Tem alguns no ovário, tá? Que é um dos focos mais frequentes.
alguns em cima na trompa, na parte mais próxima do ovário. Do outro lado, tem o ligamento que liga o ovário ao útero, que é o útero ovárico, que é um outro foco frequente também, que isso pode causar dor, inclusive no movimento, na relação sexual. Também tem alguns focos na trompa, né, que hoje em dia a gente chama de tuba uterina. Agora, doutor, como é que tira isso? É cirurgia ou é remédio? Existe tratamento medicamentoso e existe tratamento cirúrgico. Tratamento medicamentoso, ele normalmente é com medicamentos hormonais, tá? Para inibição da ação desses hormônios no tecido endometrial. Vai desde um anticoncepcional, por exemplo, até algumas injeções que provocam como se fosse uma menopausa por um período. E normalmente esse tratamento hormonal é precedendo uma cirurgia. Doutor, e essa imagem é o quê? É porque tem mais focos? Isso seriam mais focos de endometriose. O foco é o quê? Essa parte marrom? Isso, a parte mais, parece uma framboesa, né? Parece uma amora. Isso são os focos de endometriose. Isso é uma representação esquemática, quando a gente vê ao vivo é um pouco mais difuso do que isso na maioria das vezes. E nesse caso, doutor, é passível de cirurgia? É passível de cirurgia. A gente normalmente faz por videolaparoscopia e cauteriza esses focos. Alguns focos, e além do que a gente vê na imagem, acontece muito também do útero ou outros tecidos grudarem na parede abdominal. Por exemplo, o útero grudado no reto, grudado no intestino, o ovário grudado no intestino, grudado no útero. Isso são aderências. A gente solta isso na videolaparoscopia e isso normalmente dá um bom alívio da dor e às vezes também para preservar a fertilidade. Às vezes a trompa, por exemplo, pode estar acotovelada, pode estar com muitos focos ali e com a cirurgia a gente consegue retirar esses focos. Doutor, mas para chegar nesse ponto é porque eu não estou fazendo exame, não estou cuidando, né, como deveria. Às vezes a evolução é silenciosa, muitas vezes a evolução é silenciosa. Por exemplo, um caso como estava representado nessa imagem, muitas vezes num transvaginal comum a gente acaba não vendo nada de diferente. Meu Deus do céu. Tanto que o ultrassom transvaginal para endometriose é um ultrassom mais específico, com preparo do intestino. Poucos profissionais são preparados, são treinados para fazer esse ultrassom. Então, é por isso que é importante, por isso que sempre pedem para a gente fazer ultrassom vaginal, transvaginal, né, doutor? Transvaginal, só que não é o transvaginal para endometriose, é específico, é com preparo do intestino, você faz um preparo parecido com o que faz para colonoscopia. Agora, o que eu não entendi é a relação da endometriose com a infertilidade, doutor. É como se aqueles pontos que nós mostramos fossem crescendo e tomassem conta do aparelho reprodutivo, é isso? Principalmente por obstrução de trompa, tá? Ou por acotovelamento, ou por impedimento ali da comunicação entre o ovário e a trompa. É como uma barreira mecânica mesmo. E daí, doutor, se eu consigo diagnosticar antes daquilo que nós vimos na última imagem, é possível fazer, vamos dizer de uma maneira leiga, essa limpeza e evitar esse problema. Sim, é Agora, possível. não é uma coisa que se reverte depois de deixar muito tempo e causar infertilidade. Normalmente dá para reverter, Existem casos que não conseguem reverter, a paciente acaba evoluindo para precisar de uma fertilização assistida, uma fertilização in vitro. Mas na maioria dos casos dá para tratar. Então, doutor, antes da gente encerrar, o primeiro sintoma é a dor. O principal sintoma é a dor. Se eu não tiver endometriose, eu nunca vou sentir cólica? Ou ela pode também aparecer de maneira que eu nunca perceba nada? Você pode ter cólica sem ter endometriose. Não significa que toda cólica é endometriose. Existem várias outras causas para cólica. Existem portadoras de endometriose sem dor? Muito pouco. É difícil. Muito difícil. A maioria dos casos tem dor, é o principal sinal. Uma dor ligada ao ciclo menstrual, pode ou não estar associada a dor para evacuar, dor para urinar e dor no ato sexual. Então você não encare essas dores como algo normal. Claro que pode haver outras razões, mas pode ser endometriose. Então eu quero que você preste atenção, anote isso, faça os exames e procure o ginecologista todos os anos, porque essas doenças todas são evitáveis, né, doutor? E tratáveis, se descobertas a tempo, que é o mais importante, Exatamente. A endometriose ela não tem cura, mas tem tratamento e tem controle. E precisa ser controlado tanto para preservação de fertilidade quanto para preservação da qualidade de vida. Porque você imagina ter dores que podem chegar a um score 10 de dor todo mês, você não precisa passar por isso, né? A pessoa não precisa passar por isso.
É verdade, por isso que a gente sempre fala mesmo da importância do exame preventivo, né, doutor? Exatamente. Doutor, obrigado por você estar aqui com a gente. agradeço. Uma alegria te receber. Vou deixar o site do doutor, que ali você tem mais informações, tem muitos artigos esclarecedores para você. Tá aí na tela, drpedrinha.com.br. Tem o WhatsApp também, que você tem mais informações, pode marcar consulta também com o doutor. Muito importante que você aprenda a se cuidar. O telefone tem 2, tá? Para você, 953259742, 953259742 e o 3230-3081. Estão aqui na tela para você, 3230-3081. Doutor, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Vou dar uma paradinha rapidinha, depois nós já voltamos correndo para a nossa cozinha.